Pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, professor. Certo, então nós vamos iniciar. Vou apresentar aqui minha tela, compartilhar minha tela com vocês. Então, na aula de hoje, eu vou fazer uma revisão com vocês de planta baixa, já que vocês, a última vez que trabalharam com planta baixa, né, para quem não trabalha com projetos ainda, foi lá em desenho técnico 2, né? Então, às vezes, a gente tem algumas dúvidas por ter tanto tempo, certo? Então, eu vou passar alguns conceitos para vocês de acordo com a norma de representação para projeto de arquitetura. Essa parte de planta baixa, que representa uma parte do projeto arquitetônico, a gente sabe que vem lá de desenho arquitetônico, né? E esse desenho arquitetônico nada mais é que uma representação gráfica. E essa representação gráfica, a gente demonstra ela para o cliente em forma de projeto, que é o que nós chamamos de projeto arquitetônico. Então, quando você tem um plano, para você transcrever isso de forma que ele seja executável, né, e que quem for executar consiga entender, interpretar, você faz por forma de representação gráfica, que é o que nós fazemos, né, ou utilizando o CAD, ou utilizando Revit, enfim, de acordo com o programa que você utiliza. Essa representação gráfica é feita pelos programas e depois você imprime e aí se dá, então, o projeto arquitetônico, né? E aí, quais são os desenhos que fazem parte do projeto arquitetônico? Né? Agora a gente está falando só do projeto mesmo, da prancha, né? Não estamos falando da composição das etapas, que foi o que nós falamos já nas aulas anteriores, né? Estudo preliminar, aí vem pré-projeto, nós não estamos falando das etapas. Agora nós vamos nos ater apenas à composição da prancha do projeto arquitetônico, certo? Então, quais são os desenhos que fazem parte do projeto arquitetônico? A planta baixa, os cortes verticais, a planta de implantação, situação e locação, né? Então, você vai ter uma planta de situação, uma planta de locação, que também pode ser chamada de planta de implantação. E a planta de cobertura, sendo que a planta de cobertura e a planta de locação, elas podem ser feitas em uma única planta, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Então, agora se tratando só da planta baixa, que é o que nós vamos revisar rapidamente aqui hoje. A planta baixa, no formato, na linguagem informal, às vezes você vê ela visualizada dessa forma aqui, né? Esse formato aqui não é o formato que a gente utiliza para dar entrada nos órgãos competentes, né? Essa linguagem aqui é uma linguagem informal, né? É apenas para atender o mercado imobiliário. Então, porque fica mais, vamos dizer assim, fica mais dinâmico e mais chamativo também, né? Então, essa aqui é um tipo de representação de planta baixa. Porém, quando nós vamos representar no projeto arquitetônico, ela é representada de forma diferente. Então, essa da esquerda aqui, eu coloquei a foto só para vocês verem como era representada antigamente, né? Quando a gente desenhava ainda à mão, no papel seda. Então, ela era feita, representada dessa forma aqui. Hoje em dia, a planta baixa é representada dessa forma que está aqui do lado da direita, e ainda faltam algumas complementações nessa daqui da foto, que eu vou falar para vocês. Essa daqui é o que a gente chama de linguagem técnica, né? É a planta baixa representada em linguagem técnica. Então, é um processo construtivo, e esse processo construtivo, ele é feito nessa linguagem técnica para aprovação na prefeitura, né?
E a partir dessa planta baixa é que você desenvolve os desenhos auxiliares. Então, você vai desenvolver a planta de cobertura, os cortes, e aí, depois do projeto arquitetônico, você desenvolve os demais projetos complementares, certo? Quando a gente fala em termo técnico, pegando mesmo a definição de planta baixa, então, do ponto de vista, vamos dizer assim, da geometria descritiva, a planta baixa, ela é a seção obtida pela passagem de um plano horizontal. O que significa isso? Como se eu tivesse aqui a minha casa, a minha edificação em 3D, certo? E aí, estou passando por ela aqui um plano horizontal, na altura de aproximadamente 1,5 m. E aí, eu retiro essa parte de cima, né? Faço um corte. Só que esse corte, ao invés de ser na vertical, como a gente faz os demais cortes, a planta baixa na horizontal, na altura de 1,5 m. Tudo que você consegue visualizar desse plano de corte para baixo, vai entrar na sua planta baixa. Além de que, por exemplo, se você tem uma marquise, você acha que vai ser difícil da pessoa que for executar, interpretar, ou vai ficar difícil de visualizar, é bom que você coloque em forma tracejada, mas aí é em forma de traço, né? Em forma tracejada, representando que há uma marquise que passa por aquele local. Assim como o telhado, né? Então, observa que aqui, ó, nessa figura, a gente tem um telhado. E esse telhado aqui tem o beiral do telhado, né? E esse beiral do telhado está sendo representado aqui, ó, em forma de traço, certo? Então, é o máximo que você vai colocar, além desse plano de corte de 1,5 m, né? Essas informações que eu estou falando para vocês é com base na NBR 6492, que fala sobre a representação de projetos de arquitetura, certo? Então, a altura desse plano pode variar de acordo com cada projeto, né? E a maneira de você representar. Mas, no geral, é 1,5 m. Então, 1,5 m você vai passar o plano de corte. Tudo que você conseguir observar do 1,5 m para baixo, você vai representar na sua planta baixa. Ok? E aí, o que deve conter na representação dessa planta baixa? Ó, paredes, portas e janelas, né? As peças e equipamentos da cozinha, banheiro e área de serviço. E aí, mais à frente, eu vou falar para vocês o que é considerado equipamento, né? A projeção do beiral, né? Do beiral do telhado ali. As linhas indicando os degraus e sobressaltos relativos à diferença, se você tiver diferença de nível entre os pisos. O nome dos compartimentos, a área de cada compartimento. Você também vai inserir as cotas de nível dos pisos dos compartimentos. Então, você vai falar lá se é 30, né, positivo. Se for subsolo, você vai colocar lá a quantidade relativa negativo, né? Então, você vai inserir o nível. A indicação dos pisos impermeabilizados por meio de rachura. Isso daqui, essa parte da indicação dos pisos impermeabilizados por meio de rachura, apesar de ter essa indicação, não são todos os projetos que têm. Eu, por exemplo, não coloco essa indicação de pisos impermeabilizados, né? Tem algumas pessoas que representam na planta baixa, por exemplo, o banheiro, aí ele representa por meio de rachura o piso, né? Eu não faço isso, não acho que tenha necessidade, mas aí fica a critério de vocês enquanto projetistas. Deve conter as cotas, né, das dimensões de cada compartimento, as espessuras das paredes, exemplificado na cota, e as dimensões totais da edificação, além de linha, sentido e denominação dos cortes verticais. Então, tudo isso aqui é o que deve conter a sua planta baixa. E depois eu vou mostrar para vocês uma bem completinha para vocês entenderem. Vou mostrar para vocês o projeto todo, completo, para vocês entenderem como que é. Em relação aos tipos de espessura de linha, provavelmente vocês já estão desenhando, se você estiver desenhando no CAD, né, eu trabalho com CAD, então provavelmente você está desenhando dentro de um modelo, né?
Então, nesse modelo, lá no template que você já está desenhando, ele já vai ter especificado a largura das linhas, porque o que acontece? Esse é um problema bem recorrente na área da engenharia, né? Quando você pega um projeto e todas as linhas estão com a mesma espessura, porque nós sabemos lá do desenho técnico, né, que tudo que você consegue ver com proximidade tem que ser representado com linhas mais largas. E o que você vê mais distantes, né, a partir do corte, tem que ser representado com linhas mais finas. Então, muitas das vezes a gente pega um projeto em que ele está com as linhas todas na mesma espessura, né? Às vezes por erro na hora da impressão ou por erro de configuração. Mas aí, no caso, como que deve ser feita essa representação? Bom, estrutura e alvenaria em corte, a linha vai ser contínua e larga. Quando for elementos não estruturais em corte, por exemplo, portas, vidros, etc., a linha também vai ser contínua com espessura larga. Elementos em vista. Esse daí, as linhas serão contínuas, só que estreita, porque é o que você está vendo mais distante, certo? As arestas invisíveis, elementos acima do plano de corte, ou, por exemplo, o beiral, né? O tipo de linha é tracejada e a espessura da linha é estreita. Aí, marcação do plano de corte, né? Porque você vai colocar na sua planta baixa onde vai passar os cortes, certo? Então, essa marcação do plano de corte, o tipo da linha é traço e ponto, e a espessura da linha é larga. Quando você inserir achuras e quadriculados de piso, o tipo da linha vai ser contínua e a espessura da linha vai ser estreita. Agora, para a representação das cotas, a linha será contínua e a espessura da cota será na linha estreita, né? Então, essa daqui é o tipo especificado pela norma para representação, e é assim que deve ser feito na hora da impressão. Porque é isso que quem vai ler o projeto vai identificar o que está mais próximo e o que está mais distante, certo? E agora, em relação à simbologia, né? Então, como o desenho de projeto arquitetônico é elaborado em escalas, né? E essas escalas, elas reduzem consideravelmente o objeto. Então, é necessária a utilização de símbolos gráficos, e aí você vai representar os objetos integrantes do desenho. E a gente tem diversas peças, né, que são representadas dessa forma em planta ou em corte. E aí, sempre é em função dessa escala, né? Então, na maioria das vezes, a gente já vai ter lá um bloquinho para a porta e um bloco para a janela, certo? Então, em relação às portas e janelas, as portas, elas podem ser elas têm de vários modelos, né? As mais utilizadas são a de abrir, em giro, e a altura dessas portas, geralmente, é de 2,10 metros, né? Então, deixa eu ver se tem alguém entrando. Então, quando você vai representar, geralmente, elas têm essa altura de 2,10 metros, né? E a janela também vai ter essa altura do chão até a parte superior da janela de 2,10 metros. Existe algum tipo de projeto que você vai colocar um janelão, aí é diferente, né? Mas na maioria das vezes tem essa altura de 2,10 metros. Quanto à largura, a gente adota as seguintes dimensões, né? Para banheiro, 60 centímetros, até 70 centímetros, né, a gente coloca. Isso daqui vocês excluem, porque a gente não está utilizando 70 centímetros. A gente utiliza para quarto, sala, cozinha, os demais, 80 ou 90 centímetros, tá? Aqui está quarto, 70, mas não. De 80 para lá. Então, 80 a 90 centímetros. Quando você está trabalhando com um local que dá para você projetar uma área que seja mais livre, você pode colocar as portas de 90, que fica melhor. Mas quando não dá, aí você pode colocar de 80 e os banheiros 60. Mas quando você está trabalhando também com locais que dá para você ter mais liberdade de projeção, aí você pode fazer os banheiros com 70 centímetros também.
Então, aqui tem só uma representação de porta de abrir em giro, né? Os cortes, como que é representado o corte aqui, ó. Quando tem desnível, é representado em planta, né? Só uma demonstração aqui de como é representado para vocês. Agora, em relação às portas de correr, né? Então, a gente pode ter porta corrediça aparente, né? Tem porta de corrediça de encaixe, e aí tem vários tipos de representação. Porta corrediça embutida. Aí isso daqui vai ficar de acordo com o projeto lá que você fez, para poder você representar. E quando a gente fala das janelas, as dimensões, elas vão variar de acordo com a necessidade e o gosto do cliente, né? Você tem que observar a ventilação, né, do ambiente. Então, todos os ambientes precisam ter uma ventilação e uma iluminação suficientes para cada, vamos dizer assim, para cada objetivo, né, daquele ambiente, para cada objetivo que você pretende atender de cada ambiente. Então, no geral, a janela, ela vai ter do chão até iniciar 1 metro, de 1 metro a 1,10 m, e a altura dessa janela, né, ela vai ser de 1,10 m ou 1 metro, até chegar àqueles 2,10 metros para ficar alinhada com a porta, né? Mas isso daqui, como eu disse, é de acordo com o gosto do cliente e o projeto que você está fazendo, né? Não necessariamente as janelas precisam ter essas dimensões de altura, né? E a largura também varia de acordo com o seu projeto. Mas lembrando que ela tem que ter uma quantidade suficiente para dar ventilação para aquele ambiente, ok? E em relação agora ao layout, né? Quando a gente faz o projeto arquitetônico, a gente faz a planta baixa, e aí eu vou mostrar para vocês uma planta baixa completa aqui, para vocês terem noção de como fazer a de vocês, e tem o layout, né? O layout nada mais é do que a planta baixa com uma escala maior, né? Com escala maior, e com todos os equipamentos e os móveis dentro, para poder a gente ter uma noção de como vai ficar a disposição de tudo dentro da edificação, né? Mas aí existe o layout fixo e o layout móvel, né? Então, ó, cada fase do projeto arquitetônico exige um tipo de detalhamento, né? Então, você vai ter um detalhamento que você vai mostrar para o seu cliente, para poder ele observar, será que vai caber mesmo nesse ambiente aqui tudo que eu quero, né? O tipo que você vai apresentar para a prefeitura e aquele que você vai deixar lá na obra. No geral, o que acontece? A gente faz a apresentação para o nosso cliente, né? Com essa especificação aqui dos móveis. Terminou essa especificação, foi aprovado, você vai inserir tudo na prancha. Essa prancha aí vai para a prefeitura, foi aprovada, é essa mesma prancha que você vai imprimir e deixar na obra para quem for executar, né? Seguir. Então, as escalas da planta baixa, elas podem variar devido ao porte da edificação, né? De 1,50 m até 1,1 m. No geral, para essas edificações residenciais, igual a que vocês estão projetando, a escala é 1,50 m. Então, a planta baixa, a escala 1,50 m, o layout, a planta de layout, a escala é 1:75, certo? E aí, agora, em relação ao layout fixo e layout móvel. Layout fixo, a gente utiliza o que a gente chama de equipamentos. Então, por exemplo, as pias, né? Os sanitários, os lavatórios dos banheiros, isso aí são equipamentos, né? Que eles são fixos lá, você não vai retirar. E o reservatório de água, e os móveis são os móveis mesmo da edificação. Então, cama, guarda-roupa, televisão, isso daí você pode mudar de lugar, né? Então, é o que a gente chama de layout móvel. E em relação aos símbolos, né? Então, os equipamentos da área de serviço. E aí, o layout fixo,
é o que a gente chama de equipamento, né? Então, máquina de lavar, o lavatório, o tanque da área de serviço, os lavatórios dos banheiros, os sanitários, a pia da cozinha, isso aí são equipamentos, certo? Então, os equipamentos da área de serviço, lavadora de roupas, ela tem largura média de 60 centímetros e a altura de 90, e o comprimento também de 60. O tanque tem largura média de 60, a altura 90, e o comprimento ele vai variar de 60 para aquele de uma cuba, né? E 1,20 para de 2 cubas, certo? Aqui tem a representação para vocês verem como que é representado. Os equipamentos de cozinha, às vezes você insere o local que fica o fogão, mas isso não é obrigatório, tá? Ele é entendido como equipamento, mas não é obrigatório você inserir ele lá. Até porque a pessoa pode modificar o fogão de lugar, né? A não ser que seja aquele cooktop que ele consegue inserir na bancada ali, né? Então, a largura do fogão varia de 50 a 60, a altura 90 e o comprimento 50. Quanto aos equipamentos de cozinha ainda, a pia de cozinha vai variar de 50 a 60 centímetros, a altura de 90 e o comprimento dessa pia é um comprimento variável, né? E a gente tem também a geladeira, que vai ter uma largura de 65 centímetros, a altura de 1,70 m e o comprimento de 60 centímetros. A geladeira também entra como equipamento. Porém, é o que eu disse a vocês. Como ela faz parte do layout fixo, não necessariamente ela vai permanecer naquele local que você colocou, né? Às vezes a pessoa vai mudar de lugar, né? Então, a gente diz que é equipamento, mas ela faz parte da cozinha, mas não necessariamente ela vai ficar naquele lugar, porque ela não faz parte do layout fixo, né? Ela é móvel. Então, você não é obrigado a colocar a especificação do local da geladeira, quando a gente está falando da planta baixa. Mas na planta de layout, você vai ter que colocar todos os móveis. Todos. Tanto os de layout fixo, quanto os de layout móvel, né? Então, você vai colocar tudo na sua planta, porque é de lá que o cliente vai ter noção da posição, né, mais ou menos, de cada um, porque ele vai poder mudar alguns de lugar, mas também ele vai ter noção ali da movimentação, né, de como que ficou a disposição de cada equipamento ou de cada móvel nos seus ambientes, né. Ainda em relação aos símbolos, agora a gente falando dos equipamentos do banheiro, né. A pia do banheiro, ela tem largura de 50 a 60 centímetros, a altura de 90, e aí o comprimento da pia é variável, vai ficar de acordo com o seu projeto, né? O vaso sanitário tem largura de 35 a 40 e a altura de 40 centímetros, e o comprimento ele vai variar de 50 a 60. Lembrando que o vaso sanitário, ele tem que ficar até 15 centímetros distante um pouquinho da parede, né? Porque a gente não encaixa ele rente à parede, né? Porque tem aquela tubulação ali nesse espaço, né? Então, você tem que lembrar disso também. E agora, em relação aos pisos, né? Se você for colocar lá os pisos. Quando a gente fala de piso comum, ele não vai ter especificação nenhuma, né? Você não vai colocar nada. Quando você estiver falando dos pisos impermeáveis, aí você vai representar em rachuras, como está aqui especificado nessa figura. Então, em planta baixa, os pisos são diferenciados em apenas 2 tipos, né? Os pisos comuns e os pisos impermeáveis. Esses pisos impermeáveis são banheiro, cozinha, área de serviço, varanda e tal. Como é que eu faço? Na minha planta baixa, quando eu vou projetar,
eu não coloco pisos impermeáveis eu não represento por rachura na planta baixa, os pisos impermeáveis. Eu não faço essa diferenciação. Isso é o meu estilo de projetar, né? Quando eu vou projetar, quando eu estou fazendo os cortes, aí eu coloco, eu represento o azulejo, por exemplo, dos banheiros, né? Eu faço essa representação. Mas na planta baixa eu não faço, não. Eu faço só os pisos todos como piso comum mesmo. Não faço. Agora, no memorial descritivo, aí eu faço essa descrição, né, de como que é feito, como que vai ser executado. E agora, em relação aos níveis, né? Os níveis, eles nada mais são do que as cotas de alturas dos pisos, né? E aí eles vão ser sempre determinados a partir do nível 0. E esse nível 0, ele é prefixado por você, né, quando é projetista. Então, a colocação dos níveis, elas vão seguir algumas regras. Então, quais são essas regras? Os pisos, o nível, né, ele deve ser colocado dos dois lados onde houver diferença de nível. Então, por exemplo, se no seu quarto, o nível é 30, e no banheiro do quarto, né, da suíte, já é 25, aí você vai ter que colocar ali. Você vai ter que especificar lá, demonstrar que no seu quarto, que na suíte, né, na parte da suíte, dormitório, é 30, e no banho é 25, certo? Então, toda vez que tiver essa diferença de níveis, tem que especificar. Você deve evitar a repetição de níveis em áreas próximas. Se eu tenho vários ambientes que são muito próximos, né, do mesmo nível, não precisa você ficar representando. Agora, fica interessante quando você faz a sua planta baixa, né, e ela é bem dividida, por exemplo, quarto, sala de jantar e tal, é bom você colocar o nível de cada uma, né. A escrita dos níveis, elas serão sempre na horizontal, deve ser colocado o sinal de positivo ou negativo antes das cotas. Então, por exemplo, se você está desenhando no pavimento térreo, né, esse nível aí vai ser o nível positivo. Se você está desenhando no subsolo, aí ele será um nível negativo, ok? Lembrando que quando você desenha sobrado, aí você vai somar esse nível do térreo mais o de cima, né? Então, por exemplo, se embaixo for 30, né? Ou 30, e você tá subindo um pé direito de 3, então lá no seu outro piso, no seu piso superior, seria 3,30 positivo, certo? A indicação dos níveis, ela deve ser na mesma unidade da cotagem geral do desenho, né? E existe uma simbologia convencional para a representação dos níveis em planta baixa, que é essa simbologia geral aqui, que é utilizada, ok? E agora, em relação às cotas, né? Tem algumas regras gerais para a cota. Então, a gente tem que evitar a colocação de cotas externas ao desenho. Isso acontece, às vezes a gente está fazendo alguma planta que ela é colada ao muro, e aí não tem, você tem que cotar aquilo ali, porque não pode passar despercebido, aí você abre essa exceção, mas não é interessante que você coloque, né? É bom você evitar. A quantidade de linhas, ela deve ser distribuída ao redor, em torno do desenho, né? Quando a dimensão a ser cotada não couber dentro das linhas auxiliares da cota, aí deve-se colocar a cota ao lado da linha auxiliar, indicando esse local exato. Na maioria das vezes, se você estiver trabalhando com CAD, né, você começa a cotar ali linear e depois vai seguindo a cota contínua, né? Aí não dá problema, né, na maioria das vezes. As linhas de cotas que estiverem no mesmo alinhamento, elas devem ser completas. Você deve evitar também cotar o mesmo elemento várias vezes. Então, se você cotou a parede,
né? Não precisa você ficar cotando várias vezes as paredes, a não ser que tenha uma diferenciação ali de uma parede para outra, ok? Todas as dimensões dos cômodos e espessura das paredes devem ser cotadas. Agora, lembrando que se eu tiver uma sequência, vamos supor assim, se eu tiver uma sequência de paredes, né, ali em vertical, não sei, dependendo do projeto, aí você não precisa cotar, né, todas as paredes, já que você entende que todas tendo um pórtico, e você sabe que todos os pórticos são de 15, e você não precisa cotar todos de 15, né, você corta só um. Tá cortando? Tá cortando. Só um minuto. Agora melhorou? Melhorou, professor. Ah, tá. Então, vamos lá. Você não deve cruzar as linhas de cota, também não é interessante, né, fazer esse cruzamento, e deve indicar pelo menos 2 linhas de cota, como eu vou mostrar para vocês, né, as cotas totais externas, eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, ó, se você for cotar aqui, ó, tá vendo? Essa parede aqui, a espessura dela é de 25, né? Então, foi cotada aqui, ok? A largura da parede aqui, 4. A outra parede aqui do banheiro é de 15. E aqui, 15, né? Então, desse jeito aqui, como não são sequenciais, aí você vai cotar todas as paredes, né? Lembrando que as janelas, às vezes a gente cota, às vezes não. Mas, no geral, você vai colocar uma especificaçãozinha aqui embaixo, dizendo o tamanho da janela, né? Então, tanto por tanto por tanto. Então, nesse caso, aí você não precisa cotar aqui para dizer o tamanho da sua janela, ok? E aí você vai colocar a cota geral aqui, ó. Por exemplo, você colocou todas essas cotas aqui referente a esse detalhamento aqui, né? E aí vai colocar a sua cota geral aqui na parte de cima, né? A cota externa, ok? Aqui tem uma representação de uma planta baixa, né? E depois eu vou mostrar para vocês o projeto completo, aberto direitinho. Então, aqui, ó, a gente tem uma planta que tem sala, 2 quartos, né? Um banheiro, a copa e a área de serviço, certo? Essa planta baixa aqui tá uma planta baixa de acordo com o que pede a representação da norma, né? Então, tudo que está aqui rachurado com o piso é porque será um piso de impermeabilizado, né? Então, está rachurado aqui com o piso. Aqui a gente tem o nome do compartimento com o nível e o tamanho, né? A dimensão desse ambiente aqui. Tem os equipamentos que são obrigatórios, né? Então, tem o equipamento aqui do banheiro e tem os equipamentos aqui da cozinha, lembrando que geladeira, freezer e fogão não é obrigatório você colocar, mas é obrigatório você colocar o fixo, que é a pia da cozinha, certo? Aqui tem a área de serviço, representada aqui com o equipamento fixo, que é a máquina de lavar, e o lavatório, ok? Aqui ainda tem representado o sofá na sala de estar, né, e essa mesinha, que não é obrigatório, né, apenas na planta de layout. Tem representado aqui o beiral, né, em linha tracejada, então o beiral do telhado está representado aqui, e tem a representação de onde vai passar os cortes, ok? E aí, como que são feitos esses cortes e qual é a quantidade, né? Eu vou fazer também uma aula com vocês de revisão só a respeito dos cortes, né? Mas como que é feita essa representação dos cortes? A quantidade de corte, ela vai ficar de acordo com o seu critério. Por que que é de acordo com o seu critério? Porque, assim, às vezes, você está desenhando porque o objetivo do projeto
é você representar graficamente aquela ideia, né? Beleza. Representou graficamente a ideia, qual que é o objetivo central? É que alguém consiga ver seu desenho, seu projeto e consiga executar. Porque todo projeto arquitetônico, o objetivo dele é que ele seja executável, mas para isso alguém tem que ler e conseguir interpretar, certo? Se com dois cortes, quem for executar, conseguir executar sem problemas, você não precisa colocar mais cortes. Só vai colocar mais cortes quando, dependendo do tipo do seu projeto, a pessoa precisa entender mais coisas. Aí você vai inserir a quantidade de cortes necessários. No geral, são 2 cortes. E aí, como que é feita essa disposição do corte? A primeira regra é que um dos cortes, ele tem que passar por uma das áreas molhadas, né? Então, ele vai ter que passar pelo banheiro, obrigatoriamente que ele passe pelo banheiro. Fala-se assim, área molhada. A área molhada entende-se como área molhada o banheiro e a área de serviço. Mas se você tem a área de serviço e o banheiro em locais em que você passa o corte e não consegue cortar os dois juntos, dê preferência ao banheiro, né? Então, você vai cortar um corte, vai passar no banheiro, e o outro corte você vai colocar ele onde você realmente precise demonstrar, ou se for uma planta simples, onde você se sentir mais confortável para desenhar. Para quem desenha no CAD é mais complicado, né? Quando a gente vai fazer os cortes. Então, o corte, ele vai ficar, o primeiro corte, ele vai ficar em uma das áreas molhadas, e o ideal é que ele passe pelo banheiro, e o outro você vai definir aonde colocar, né? Então, você vai ter um na longitudinal e o outro na transversal. Se você estiver fazendo um projeto dessobrado, então você vai ter 2 obrigatoriedades. A primeira é essa da área molhada, você vai precisar passar pela área molhada, e a segunda é que você tem que passar pela escada, né? Então, um corte seu vai passar pela escada, no projeto de sobrado, ok? Então, recapitulando aqui o que nós falamos. Falamos do projeto arquitetônico, né? O projeto arquitetônico é composto por planta baixa, uma planta de layout, planta de locação e cobertura, planta de locação de situação e a planta e os cortes, né? No geral, 2 cortes. São esses componentes aí do projeto arquitetônico, e nós falamos mais hoje sobre a planta baixa. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um projeto arquitetônico completo, né? Então, esse aqui, ó, é uma obra que eu executei ali acho que é setor Novo Horizonte, se eu não me engano o nome daquele setor, acho que é. Então, essa planta baixa aqui, ela ficou na escala de 1 para 75, né? A planta baixa, ela vai variar, aliás, essa aqui é de cobertura, deixa eu voltar para cá. Ela vai variar da escala de 1 para 50 até 1 para 75, então essa daqui é a planta baixa na escala de 1 para 50, né? Então, representada aqui, ó, tem uma garagem aqui sala de estar, né, e eu sempre represento aqui do lado o tamanho das janelas, né, lá de cada janela. Então, essa janela aqui é uma janela de 2,50 por 2 por 50, né, aí tem as cotas internas aqui, tem o nível de cada ambiente e a dimensão de cada ambiente, certo? Representei aqui o equipamento da cozinha. No banheiro, como eu falei para vocês, eu não rachurei aqui com áreas impermeabilizadas. Então, tem um dormitório aqui, um dormitório, uma suíte aqui, né? Dormitório e banheiro. Aí, aqui tem uma diferença de nível, ó. Aqui na suíte é 28 e aqui é 25. E aqui eu tenho outra suíte que tem um closet e outro banheiro, e aqui é o banheiro social, certo? Aqui eu representei com esse tipo de rachura só porque isso aqui era futura ampliação, né? Que era a área de lazer. Então, aqui no final tinha um depósito,
certo? E aqui também a área de serviço. Então, o que aconteceu aqui, ó? Observa que eu tinha, então, duas edificações, né, separadas. Tinha essa aqui, que eu representei, fiz dois cortes, né, um corte AA, que pega aqui no banheiro, ó, e fiz o outro corte no local que eu achei que seria o adequado para poder, quem fosse projetar, executasse com mais facilidade, né? Fiz esses dois cortes. E aí, eu tive que fazer um outro corte aqui, ó, que é o corte CC, por causa dessa edificação que eu tinha no fundo aqui, né? Então, é um exemplo de que nem sempre você utiliza só dois cortes, né? Então, fiz dois cortes aqui. Uma coisa que também eu não falei ali anteriormente, mas que é importante, é você fazer o quadro de esquadrias. O que é esse quadro de esquadrias? Você vai pegar todas as suas esquadrias aqui, ó, então eu tenho a minha porta P1, ela é de 1,20 por 2,50, tá representada aqui, ó. 1,20 por 2,50. Quantas portas de 1,20 por 2,50 eu tenho? Uma. Aliás, uma. Cadê? Material, madeira. E as observações é uma porta de abrir, ok? Aqui, ó, cadê? Portas P2, né? Que é essa daqui, ó, de 80 por 2,10, né? Então, tem aqui é de 80 por 2,10, enfim. Você vai vir aqui, ó. Quantas portas P2 eu tenho? 4, né? A área dessa minha porta P2, 1,68, né? 80 por 2,10. E o total de área aqui, o material e as observações, de abrir. Então, tem alguma de vidro temperado de correr, tem o portão especificado aqui, ó, que é de aço, de correr, tem as janelas, aí tem a dimensão de cada janela, a quantidade, né, é a área aqui de cada uma, o material e como que ela é, se é de correr, de abrir, se é basculante. Então, é importante que você tenha o quadro de esquadrias, certo? E aí você tem as outras representações aqui, ó, eu fiz a projeção do pergolado, aqui e tal. O layout, né, que é essa planta aqui, que é a mesma planta baixa, com algumas especificações, está na escala de 1 para 75. Então, o layout é essa planta baixa, só que você vai retirar essas, tipo, as cotas, você retira o local dos cortes e tal, e vai colocar aqui todos os seus móveis, né? Então, você vai colocar os móveis e os equipamentos aqui, certo? No layout. Então, é importante você ter essa planta de layout. E a planta de cobertura, você vai inserir aqui os cortes também na planta de cobertura e a especificação aqui de como que é o telhado, né? Aí, o que é interessante quando vocês estiverem fazendo? Fez a planta baixa, terminou a planta baixa, copia ela e faz o layout, né? Da planta baixa, com a especificação de onde está passando os cortes, é que você faz a planta de cobertura. Então, a sequência lógica seria, faz a planta baixa, da planta baixa, você pode ou fazer o layout logo, ou deixa para fazer o layout depois, que é o mais simples, né? É só eliminar algumas coisas e inserir os blocos. E aí, você faz da planta baixa, você já parte para a planta de cobertura. E da planta de cobertura é que você começa os cortes, né, verticais. Que esses eu vou explicar para vocês depois, né, em uma outra aula. Aí, o que acontece aqui, ó? Essa planta de cobertura aqui, você vai especificar, né, a inclinação do telhado, o tipo da telha, né, e aí, como essa planta minha aqui, ela é uma planta de cobertura e locação, então ela tá com as distâncias, né, para locação da obra mesmo, né, então já venho especificando aqui as distâncias direitinho, né, e especificando no local onde eu tenho platibanda, você vai especificar onde será a calha, onde vai passar o rufo de
chapa galvanizada, né? Fazer as especificações referentes ao telhado na planta de cobertura, ok? Então, esse projeto aqui, a gente tem a planta baixa, layout, a planta de cobertura e locação, e aqui eu tenho os cortes, né? Corte AA, corte BB, C, tem o corte DD também, aí tem uma fachada, né? E tem o quadro de esquadrias. Eu não sei se eu falei lá, se deixei passar, mas então, na composição aqui geral, deixa eu ver se abre aqui. Na composição geral aqui do projeto arquitetônico, ele vai vir com uma planta baixa, a planta de locação e cobertura, o layout, a planta de layout, os cortes e uma fachada, que eu não sei se eu falei lá, né? Uma fachada e a planta de situação, né? E o quadro de esquadrias. Aí aqui no cantinho, você vai colocar as áreas do terreno, vai colocar lá o cálculo da sua taxa de ocupação e de aproveitamento, igual nós falamos lá naquela aula, né? Acho que foi na aula anterior, acho que umas 2 aulas para trás. Eu vou passar para vocês, para facilitar, porque o Código de Obras de Grupo, ele é muito vago, não tem muito, assim, não especifica bem. Eu vou passar para vocês o Código de Araguaína, que ele é bem mais especificado, assim, para vocês terem uma noção. E aí, alguns alunos até me perguntaram, né, já estavam fazendo a planta baixa em relação a esses afastamentos, né? Então, você pode colar a sua edificação em um dos lados do muro, né? Mas aí, o que acontece? Você pode colar de um lado e o outro lado, ele vai ficar com 1,5 metro de afastamento, certo? No fundo, aqui em Gurupi, passa se você deixar o fundo com 1,5 metro de distância também. Em Palmas não passa. Então, em Palmas, o fundo é no mínimo 3 metros, né? E a frente é no mínimo 5, mas contando com a garagem, ok? E aí, o que acontece? Aí, às vezes, alguns alunos, alguém me procurou falando assim, que ele tinha deixado de um lado 1,5 metro e do outro lado era um corredor, não me recordo a dimensão, né? Se poderia inserir janelas. Não pode. Então, ou você cola, e o lado que você cola, você não pode deixar abertura, né? Você não pode inserir nenhum tipo de janela, ou você deixa 1,5 metro e insere janela. Você não pode deixar 1 metro e inserir janela, porque não passa. Então, ou você cola, e aí você vai inserir a sua janela para outro lado, ou você não cola, mas aí tem que ficar 1,5 metro no mínimo de afastamento na lateral, tá? Então, aqui em Gurupi, de afastamento é isso. No fundo, 1,5 metro, 2 metros também passa, né? E na frente, tenta não colar tudo na frente, né? Às vezes você vai fazer garagem, então tenta não deixar a garagem totalmente colada aqui. Deixa 1,5 metro, 2 metros, né? Por causa que, às vezes, a obra é financiada, isso aí vai depender do avaliador, né? Mas, no geral, também passa, né? Então, de afastamento é isso. Uma coisa também que vocês devem levar em consideração, e agora eu vou falar isso aqui para vocês, assim, só falando, porque no nosso Código de Obras, aqui de Gurupi, não tem especificando, mas o que acontece? Quando você vai calcular a área de ventilação, ou seja, o tamanho das janelas, você vai levar em consideração o seguinte: tudo que for área de vivência permanente, você vai dividir a área por 6. Então, o que é vivência permanente? Quando você não tem noção do tamanho da janela, né? Porque, no geral, você coloca aí janela de 1,5 metro, 2 metros e passa, né? Mas, no geral, vamos supor que você não tem noção da janela.
Se for uma área de vivência permanente, você vai pegar essa área do seu ambiente e vai dividir por 6, né? Por exemplo, o que seria a área de vivência permanente? Quarto, você fica muito tempo. Deixa eu ver, escritório, cozinha não entra. E aí o que é de vivência transitória seria sala, que você fica pouco tempo, a cozinha, você também fica pouco tempo, a área de lazer. Então, falei errado, desculpa. O que for de área permanente, você vai dividir por 4. E o que não for área permanente, você divide por 6. Então, por exemplo, se você tem lá um quarto que ele é de 16 metros quadrados, né? E você vai dividir ele por 4, vai dar 4. Então, esse 4 é a sua área de ventilação da janela. Então, é 4 metros quadrados. Então, você poderia fazer uma janela de 2 por 2, né? É essa mais ou menos a lógica. Então, o mínimo, né, de vivência para cada ambiente, quando você não tem noção. Mas, no geral, acontece que a gente coloca de 2,50, né, ou 2, ou 1,5, essas são as dimensões gerais. Mas aí é sempre bom, eu sempre faço isso, né? Então, toda vez que eu vou calcular aqui, ó, eu não coloco já bloquinho pronto, né? Eu não pego todos os bloquinhos e vou inserindo. Não, eu faço de acordo com a norma, né? Então, eu calculo de acordo com essa regrinha aí, para poder ter ventilação na casa do cliente, né? E aí, a outra coisa que vocês vão observar, que eu até vi mesmo que quem entrou em contato comigo já tinha observado isso, é em relação ao posicionamento do sol, né? Para a gente poder fazer essa locação dos quartos, enfim. E aí, agora, eu vou ficar aqui à disposição de quem quiser tirar as dúvidas. Deixa eu encerrar bem aqui a apresentação. De quem quiser tirar dúvida. Vamos poder apresentar para os clientes o projeto informal. Informal, como assim? Não entendi, Rafael. Não, é que lá no início a senhora tinha falado que aquele tipo de projeto informal é o que vem com os detalhes de tipo sofá, cama, esses trem, entendeu? Ah, sim, aquele tipo 3Dzinho, né? Sim, eu quero saber se no dia da apresentação para o cliente vai poder apresentar daquela forma. Pode. Sim, né? Sim, você vai apresentar aqui, né, para o cliente, porque o seu objetivo é ganhar o cliente, né? Então, você vai poder utilizar do artifício que você tem, né? Para apresentar para ele e tal, para mostrar para ele como é que você fez, e aí, no final, você pode mostrar a sua prancha completa também. Ok. Professor, como é que vai ficar essa questão para nós apresentar aqui? A senhora vai dar uma aula só explicando como nós anexar, mostrar essas coisas? Como vocês anexar o quê? Não entendi. Aqui, porque como é que nós vamos fazer essa apresentação aqui no dia? Não vai ter que ser nós mesmos, para o nosso arquivo? Nós vamos ter que... Isso, exatamente. Tela, né? Pedir tela. Aí isso, aí vocês vão só apresentar a tela, mas aí na hora, se vocês quiserem, eu mostro para vocês como é que vocês fazem para dividir a tela de vocês com a gente. Não, ok. Mas isso aqui é o de menos, isso aqui é fácil demais. Eu aprendi, vocês vão aprender também. Que eu já apanhei, menino, com essa pandemia. Ave Maria. Pessoal, e aí vocês têm alguma dúvida? Quem já começou a planta baixa, em relação ao preliminar que vocês vão entregar hoje? Vocês foram lá no lote? Oi, pode falar. Me tira uma dúvida. Garagem entra como área construída ou não? Entra como área construída.
Me tira uma dúvida. O cidadão quer uma casa com no máximo 80 metros quadrados. Eu vou ter que seria a garagem nesses 80 metros quadrados? Exatamente, vai ter que inserir. Quem entra? Nossa, a casa vai ficar pequena demais, professora. Pois é. Aí o que você pode fazer também, né? Como é que fala? Projetar e no dia você explicar para ele. Porque isso também acontece, né? Porque a gente, como projetista, a gente sabe que algumas coisas são inviáveis, né? Uhum. Assim, não é nem que nesse caso dele aí é inviável, é porque fica ruim, né? Fica muito pequena. Os cômodos vão ficar muito pequenos, né? Não vai ter espaço Exatamente. para fazer, né? Vai ficar Exatamente. inviável, não vai nem conseguir se mexer lá dentro. Aí vocês podem explicar também aqui para ele no dia. Mas aí, o que a senhora sugere? Que entre em contato com ele antes de projetar e explique para ele, ou projete e depois fale? É assim, ó, Seria porque... interessante entrar em contato antes, né? Isso, porque o que é que acontece? Eu disponibilizei o telefone dele para vocês entrarem em contato, para tirarem justamente essas dúvidas aí, né, em relação ao programa de necessidade, porque isso aí faz parte do programa, que faz coisa que ele falou, né? Aí você pode explicar para ele como é a situação, que vai ficar muito pequeno e tal, explica para ele. Agora, o que não é legal é você enviar para ele agora plantas, né? Porque a gente combinou e aí nós vamos apresentar todos no mesmo dia. Mas aí você já pode entrar em contato com ele, explicar, e se ele resolver alterar, porque eu não sei se você já fez alguma planta, né? Se você já tiver feito, você já tem noção mais ou menos da metragem quadrada. Aí você vai falar para ele, olha, com a garagem, aí ela já não vai ficar 80, vai ficar tanto, né? Vai ficar mais. O que você faz? Você pode projetar a edificação em 80 metros quadrados sem a garagem, e aí você insere a garagem e vê quanto que deu no total, né? E aí fala para ele. E se ele alterar, aí você avisa aos demais também. Fala, ele resolveu, que aí fica melhor, né? Dividir a informação aí. Correto. Outra dúvida, professora. Esses móveis, eu acho esse bloco no CAD ou eu preciso desenhar esses móveis no CAD? Pode baixar no CAD, se você tiver como baixar. Às vezes você tem algum arquivo modelo, não precisa desenhar, não. Se você já tiver. Certo. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Mais alguma dúvida, senhores? Senhoras. Senhores e senhores, nenhuma dúvida? Hoje só temos 5 integrantes. Então, pessoal, eu vou encerrar por hoje. E aí, eu vou fazer o seguinte: eu fico à disposição aqui de vocês para vocês tirarem as dúvidas. Eu vou arrumar, eu vou pegar aquele projeto lá em PDF e vou lançar ele lá no grupo para vocês terem uma noção do que vai, tá? Que aí vocês vão entregar ele na prancha, né? Prontinho na prancha. Aí eu vou passar para vocês para ficar mais fácil para vocês terem uma ideia. Eu posso mandar outros que tem aqui, Rafael, DWG, mas o meu eu não mando, não. Ai. Eita. Mas se vocês quiserem, eu mando os blocos. Era isso que eu ia falar. Uhum. Eu tenho os bloquinhos aqui. Eu vou mandar um arquivo para vocês. Aí vocês podem fazer ele de arquivo modelo. Ele tá com o template certinho, já vem com os layout certinho. Aí ele tem os blocos. Aí eu mando para vocês. Tá? Então tá bom, meu povo. Vou parar a gravação aqui. Obrigado. Eu que agradeço vocês. Boa noite.